Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje, a lição 107, eu vou discutir o tema Física Quântica, Partículas e as Plantas. Isto é muito importante na discussão porque a biologia precisa valorizar o conhecimento que a física quântica traz para uma série de entendimentos, principalmente porque, lógico, eu não vou querer discutir física quântica, não é essa a minha intenção, nem eu sou especialista na área. Eu apenas pego a deixa que a física quântica traz para discussão do princípio inteligente nas plantas. Discutir os corpos multidimensional que existem nas plantas, que abre leque desse entendimento quando você traz isto. Então vamos no assunto, para depois você entender. Eu vou falar um pouquinho da física quântica para depois você poder entender porque eu estou trazendo isso para a discussão dos vegetais. A física quântica, algumas pessoas que não sabem, é um ramo da física que estuda o mundo em escala microscópica. A física quântica estuda o mundo em escala microscópica. É assim que funciona. As partículas formam os átomos formam as moléculas, que formam os tecidos e os órgãos que formam o vegetal. No caso, nós estamos estudando isso para o vegetal. Então, aquelas partículas que a física quântica estuda, as partículas, ela vai formando o átomo, as moléculas, os tecidos, os órgãos e o vegetal com toda a sua complexidade. A física quântica estuda o número e a característica de cada partícula e as interações entre elas. Ele vai estudando, a física quântica vai estudando o número, as partículas e as interações entre elas. O que acontece entre elas? E por que isso vai interessar para o estudo das plantas que eu quero chamar a atenção? Os físicos quânticos dizem as partículas. Olha o que é que os físicos quânticos dizem hoje. Isso é deles, todos eles dizem isso. As partículas atravessam paredes e conectam-se por grandes distâncias. As partículas atravessam paredes e conectam por grandes distâncias. Isto são os físicos quânticos que dizem isto. Diz agora, porque a quântica veio ser estudada nesse século agora que passou. Começou lá com Max Planck e uma série de grandes cientistas vieram estudando sobre isto. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, por exemplo, o missionário Allan Kardec, há 163 anos atrás, ele já dizia isso. Já dizia isto, que podia atravessar a parede e se conectar com grandes distâncias. Ele já chamava a atenção disso. Não só o espírito podia fazer isto, como o espírito encarnado também, a pessoa podia sair e atravessar paredes e fazer grandes distâncias. Ele também tentava explicar isso, dizendo como é que uma casa pode estar fechada e entrar um espírito. As paredes estão fechadas e passou por ali como? A física quântica vem criar luzes nessas interrogações filosóficas que já foi feita lá atrás. Estas partículas têm posição, olha a coisa interessante que a física quântica está dizendo hoje. A ciência é oficial. Essas partículas têm posição e velocidade, é o que ele está dizendo. Se você mede a velocidade, ela esconde a posição. E se você mede a posição, ela esconde a velocidade. Isto daí é um dilema que eles deu um nó em muita gente disso. Porque até então a física trabalhava com a visão do Newton, que era uma visão mais organizada. O Newton estudava grandes espaços. Essa aqui vem estudar o espaço microscópico. Abre um leque de entendimento.
como é essa posição. Por isso que eles dizem, está observando, faz a observação e ela para. Ela está agindo como onda ou como partícula para. Esse observador vai interferir na operação? É uma interrogação. Mas interfere por quê? Esse observador tem algum campo energético capaz de interagir e oferecer alterações nesse processo? Existe força psíquica dessa individualidade fazendo isto? Da consciência? Existe essa consciência e essa consciência pode atingir? Existe uma consciência coletiva que pode atingir? E por trás dessa consciência coletiva existe uma energia divina que é maior do que as leis conhecidas na física? Isso dá para trazer a discussão para as plantas, por isso que eu estou trazendo isso. O elétron, porque o elétron é uma partícula relativamente bem estudada na física, o elétron se comporta como onda até ser manifestado e se manifesta como partícula. Ele se comporta como onda e, como é observado, ele se manifesta como partícula. Onda e partícula, ele age ao mesmo tempo. Isto é bem descrito, que o elétron se transforma como onda e como partículas, é bem descrito pela matemática. Tem bastante demonstrações matemáticas, modelo matemático mostrando isso com exatidão. É repetida pelas pesquisas científicas, milhares de pesquisas científicas repetida isso. Isso é um assunto já de domínio, de aceito pela ciência, porque é dominado. A física sabe que é assim. A física sabe que é assim. Ela não sabe por que é assim. Aí que é a interrogação. Ela sabe que é assim, ela não sabe por que é assim. A física quântica vem trazendo algumas interrogações muito interessantes. Max Planck, que é o principal fundador da física quântica, que estudou o efeito fotoelétrico, que depois foi pesquisado pelo Einstein, que até ganhou o prêmio Nobel da física com a pesquisa dele. Um metal, quando exposto à luz, libera elétrons. Um metal, quando exposto à luz, libera elétron. Lembra de elétron que é assim, um átomo tem o núcleo e tem os elétrons a nuvem de elétron que gira ali em volta do núcleo. Albert Einstein, outro grande cientista da humanidade, ele disse, agora não é para o elétron, ele diz, a luz é feita de partículas, pequenos pacotinhos, indivisíveis de energia, quanta, que significa quantos, é o nome dado por Max Planck. Ele já está chamando a atenção da luz agindo igual o elétron. A luz se sabe hoje que é onda e partícula, igual o elétron, a onda e partículas. Eu estou trazendo isso para daqui a pouco entender por que eu estou trazendo isso para as plantas. O átomo é um núcleo cercado de nuvens de elétrons. Tudo bem. É um átomo, é um núcleo, é um núcleo cercado de nuvens de elétrons. Em 1924, o físico francês Louis Broglie, ele disse, o elétron e todas as partículas agiam como se fosse pacote de luz, meia onda e meia partícula. Ele já está chamando a atenção que é todas as partículas. Tem muitas partículas dentro do átomo. Tem partículas no átomo e junto do elétron. Não só tem o elétron lá girando em volta do núcleo, tem outras partículas.
E ele está dizendo que todas essas partículas agem como ondas e como partículas. O cientista disse isso em 1924. Ele chama a atenção do tunelamento quântico, ele faz o sol brilhar. O tunelamento quântico, eu vou depois trazer ainda um trabalho sobre isto, que é como se houvesse um túnel para passar de um lado para o outro. No Sol faz isso. Ele pega o próton do hidrogênio e junta com outro próton no núcleo do átomo e forma o elemento hélio e faz brilhar. As estrelas também fazem isto. Esse é um processo muito interessante que ele faz esse brilhar. É como se existisse um túnel, tunelamento. Ele chama tunelamento, porque é um túnel que nós atualmente não vemos. Não vemos porque provavelmente está na outra dimensão e nós não estamos vendo. Por isso que ele desaparece, desaparece, que ele cai na outra dimensão, que ainda não é visto pelos físicos como um caminho desse. O entrelaçamento que une partículas aqui e em outros planetas. Há um entrelaçamento de partículas que une aqui em outro planeta distante, ela pode fazer isso. Por isso que os espíritos dizem assim, basta pensar. Porque o pensamento pode ficar acima da velocidade da luz. O pensamento é matéria, só que matéria acima da velocidade da luz. Que já foi discutido, nós discutimos aqui quando falamos do trabalho do Tiller, William Thaler, como fala William Tiller, que ele foi professor de Stanford, que matemático, fez um modelo matemático até para explicar o modelo matemático do corpo astral. Ele faz esse modelo, que ele chama a atenção disso. A luz é onda, se descoberto, comporta como partícula. Olha a onda agindo igual a luz agindo igual o elétron, igual as partículas, igual todas as partículas, como diz Louis Broglie. O colapso de onda só ocorre na presença de um ser consciente. Isso é uma discussão filosófica. Só ocorre nisto? Ainda não tem prova. Tem físico que aceita isso. Tem físico que ainda não aceita. Mas por que esse ser consciente altera? A consciência é capaz de alterar? Como e por quê? O que é que tem é que a consciência tem que é capaz de fazer essa alteração? Por quê? Porque a experiência da física mostra. Você, quando faz experiência, ela está agindo como onda e na hora que é observada, vira partícula. Isso é aceito pela ciência, já é confirmado pela ciência. Toda partícula tem um campo correspondente e que interações entre partículas são interações entre campos. Então, toda partícula tem um campo correspondente. E todas interações entre partículas são interações entre campos. Esses campos abrem um leque de grande entendimento para os vegetais também. Por isso que eu estou trazendo essa discussão, você vai entender daqui a pouco o que eu estou trazendo. O núcleo do átomo é feito de próton e nêutron. Isso já... que são feitos de partículas menores. O próton e o nêutron é feito de partículas menores que são chamadas de quarks. Então, se sabia até pouco tempo que tinha o próton e o nêutron, mas já se sabe que tem os quarks, que são partículas menores que vai formar o próton e o nêutron. E os quarks têm dois tipos principais, o up e o down. Os quarks são fundamentais partículas quanto são fótons e elétrons. Os quarks são fundamentais partículas quanto são os fótons e elétrons. Olha a coisa começando a dar nó,
cego aí para a gente poder entender uma série de coisas. Que para você entender a fisiologia, você vai ter que mergulhar nesse estudo para entender algumas coisas da fisiologia. É para dar um nó cego mesmo, que as coisas que a ciência que está vindo aí. O neutrinos, olha que coisa. Neutrinos são partículas fundamentais, têm campos e interações entre elas. Há trilhões de neutrinos atravessando o nosso corpo agora, sem causar nenhum tipo de danos. Ou seja, neutrinos são partículas fundamentais que estão espalhadas nesse universo, que agora eu e você tem trilhões de partículas neutrino passando pelo nosso corpo sem fazer alterações nenhuma. E esses neutrinos são partículas conhecidas, são já demonstradas pela ciência. Mas a natureza não faz nada igual. Por que esses neutrinos estão aí? Por que essa quantidade imensa de neutrinos a natureza colocou aí para... Tem suas razões. Muitas das razões serão descobertas lá na frente, mas isso tem suas razões. Olha mesmo que coisa a física quântica descobriu agora, recente. Há duas sócias para cada uma dessas partículas. Há duas sócias para cada uma dessas partículas. E o cientista não entende por que para cada partícula dessa há duas sócias. Eles não entendem ainda, não sabem por quê, mas sabem que existe. Imagina, o elétron, que até pouco tempo era ele que estava sozinho lá girando em volta do núcleo lá do átomo, agora sabe que o elétron, ele tem como sócio o muon e o tau. E esse muon e tau, eles têm cargas elétricas negativas igual o elétron. E são sócios, estão ali parelhados com o elétron, o muon e o tau. E os caras só sabem porque hoje com as pesquisas vão pesquisando detalhes, eles sabem que, por exemplo, a massa do muon é 200 vezes maior do que o elétron, então não é elétron, é 200 vezes maior. E a massa do tau é 3.000 vezes maior do que o elétron. Olha que coisa doida que eles estão descobrindo que tem isto aí. Essa descoberta é muito interessante que eles vão trazendo. Mas eu vou trazer ainda mais a continuação aqui. O neutrino do elétron, existe o neutrino do elétron, porém o mu e o tau também têm seus neutrinos. Olha a coisa do neutrino agora dando um nó cego. O elétron tem o seu neutrino. E o mu e o tau também têm os seus neutrinos. Os quarks com cargas iguais do Dow têm os trans e o bóson. E os parecidos com o quark up, que eram dois, ele também tem o charme e o top. Eu trouxe aqui o modelo, deixa eu fazer aqui, mostrar aqui esse desenho. Presta atenção aqui esse desenho. Aí eu pedi para a menina mostrar, olha esse desenho aqui. É um desenho que é discutido ele faz um desenho, um modelo, porque essas partículas não existem, mas um modelo que os desenhos por aí mostram. Os quark, por exemplo, aqui, ó, o up, o down, olha o charme, o strange, o top, o bottom, são coisas. E o elétron, tem aqui o elétron, modelo, o muon, o modelo tal. E tem o neutrino do elétron, o neutrino do mu e o neutrino do tal.
Isso existe, esses estudos, existe isso. Como tem aqui os grupos de Boson, que é o glucon, fóton, bóson Z, bóson W, bóson Higgs. Isso eu trouxe alguns. Tem mais coisas ainda para discussão. Essa discussão é muito interessante, esses caminhos. Por que essa discussão é interessante? Olha como você vai ver. O fóton, que a gente disse, é um mensageiro. Olha que revolução isso vai. O fóton é o mensageiro do eletromagnetismo. O mensageiro do eletromagnetismo. Igual a genética, o DNA tem como mensageiro o RNA, que é o moleque de recado. Leva o recado do DNA, leva o recado lá do gene, para dizer, olha, manda o ribossoma fazer tal proteína, pega o aminoácido tal, moleque de recado. Então, o fóton é moleque de recado das forças eletromagnéticas. Imagine os fótons. O Sol libera fótons aqui para nós. Mas também dentro de nós vem fótons. Que o André Luiz chama a atenção do biosfótons. Que ele até chamou a atenção também do que ele chama biósforos, que é bastante parecido com a palavra biosfótons, que é discutida na ciência. A força nuclear, porque o que acontece, a física, ela pegou, botou 4 forças, foi juntando as forças todas e juntou e terminou em 4. Ela pega a força nuclear forte. A força nuclear forte é que mantém o equilíbrio no núcleo. No núcleo. Ela mantém o equilíbrio no núcleo porque o próton é positivo, positivo com positivo deveria dar repulsão, mas mantém unido ali dentro do núcleo, porque existe a força nuclear forte, que é a maior força da natureza, que mantém unido esse. Por isso que as experiências para romper o núcleo causam uma quantidade de energia mesmo, que é a maior força que tem. Agora, o que é interessante nisto, que essa força nuclear forte, ela tem o seu moleque de recado. Igual o gene tem o DNA, o RNA, o moleque de recado, igual a força nuclear, o moleque de recado dela é o gluon. O gluon, que eu mostrei aqui, na estante aqui, o desenho do gluon, é o moleque de recado da força nuclear forte. E a força nuclear fraca é a desintegração do núcleo, libera na radiação. Foi bem estudada nas substâncias radioativas, nos elementos radioativos. Ela é a força. E o moleque de recado, o mensageiro dela, é o bóson, os bósons. Olha mesmo, o gluon é o mensageiro, é o mensageiro da força nuclear forte. Como o fóton é o mensageiro da força eletromagnética. Como o bóson é o mensageiro da força nuclear fraca, que tem o bóson W e Z, e o último descoberto, que é o bóson de Higgs, que foi o último descoberto, que foi o bóson de Higgs. Então, foi o último a ser descoberto. Então, você veja que eu estou querendo chamar a atenção, olha aqui. Os cientistas não sabem porque cada quark, elétron ou neutrino tem a mesma massa e carga e não outras qualquer. Eles não sabem explicar porque os quarks no mundo todo, os elétrons e os neutrinos têm a mesma massa e carga e não outra qualquer. Se essas partículas fossem diferentes, o mundo teria uma energia disforme, igual lá a formar o ser teratoforme. Disforme. Tem que ter uma ordem para isso acontecer, senão ia ficar disforme. Então, uma ordem que está comandando no universo inteiro essa ordem.
E essa ordem, os homens de ciência, querendo ou não querendo, vai ter que trazer a discussão de Deus, essa vertente de Deus, para a discussão científica. Olha essa bem interessante também. O físico de partículas, Freeman Dyson, redigiu o modelo de padrão de partículas. Ele redigiu o modelo de padrão de partículas. Ele morreu com 96 anos, em 2020, a morte dele. E sua afirmação ainda é válida, igual à tabela periódica da química. O Mendeleev criou a tabela periódica da química lá atrás. Ele mostrou os elementos que existiam e deixou os espaços para novos elementos que surgiram. E esses elementos foram surgindo e caindo no espaço que ele deixou. Esse Freeman Dyson fez a mesma coisa com partículas e deixou a última partícula estudada por Dyson foi o bóson de Higgs. Foi observada naquele estudo de partículas no ano 2012. Ele deixou igual, fez uma tabela igual, e agora não dá para tirar mais dúvida, porque o homem já desencarnou, não dá mais para tirar dúvida. Mas ele deixou. Como é que alguém deixou uma tabela dessa? Que eu volto de novo, chamar a atenção aqui para mostrar a tabela, parte dela. Olha aqui que está aqui focalizada, que está mostrando aqui os bósnios. Olha aqui nessa tabela, que vai mostrar esse modelo aqui. Daqui a pouco o menino focaliza aqui para mostrar o modelo que eu estou querendo mostrar. Então, o que acontece? Os cientistas foram fazendo essas pesquisas. Aí, ó, o modelo aí, ó. Ó, o modelo. Você vai ver aqui os modelos dos bósnios, ó. O modelo que é um desenho, característica que eles vão calculando pelas cores, pela frequência, e o último aqui foi o do Higgs, que ele faz esse modelo. E vai criando os modelos aqui para todo, para os neutrinos, para o elétron, para os quarks, que vai criando esses modelos. Pois bem, faz 50 anos que a tabela periódica da física de partículas é boa. Faz 50 anos. Apareceu a teoria das cordas, que substitui as partículas por minúsculos vibrantes de alta tensão, e falava no graviton, tentativa de unir as forças gravitacional com as outras forças, a nuclear fraca, e forte, e a eletromagnética. Mas não conseguiu, porque ficou mais teórico do que da prática. Mas ele trouxe a discussão para o graviton, que seria o moleque de recado da força gravitacional. Mas não foi ainda demonstrado isso na prática. É diferente do gluon, da força nuclear forte, do bóson da força nuclear fraca, que já foi demonstrado na prática. Agora existe a teoria do tudo, tem a tal teoria do tudo, que é nova discussão aí da física. Falar da partícula faz parte da antimatéria. Toda partícula aqui tem um correspondente da antimatéria do outro lado. O elétron negativo aqui tem um elétron positivo do outro lado. O próton positivo aqui tem o próton negativo do outro lado. Até o neutro aqui tem neutro do outro lado. Todas essas partículas também têm do outro lado da antipartícula. Desse entendimento da antipartícula. É em cima desse entendimento da antipartículas que nós trazemos a discussão. Eu não sei, viu? Mostra esse desenho aqui para
esse desenho aqui que caiu, isto, olha aqui, ó, esse desenho, ótimo, está aqui. Esse modelo, que é o modelo do átomo físico, aceito hoje pela ciência, que é o modelo mecânico de Bohr-Sommerfeld, aceito. Então, o corpo físico aqui do vegetal tem esse modelo, esse átomo, que está para os animais, para as plantas, para tudo, para toda a matéria. Mas eu estou chamando a atenção para esse modelo aqui, que será um modelo atômico de um átomo do corpo espiritual, do perispírito. Embora a antimatéria diz que ela é passageira, mas tudo indica que no perispírito não é bem assim. Ela não é tão passageira. Então seria onde está o elétron agora negativo, estaria positivo. E formando esse modelo, seria para o perispírito ou psicossoma, que vai sofrer uma influência do modelo lá do corpo mental, que o professor Hernani Guimarães chama atenção para aqui, eu trouxe para aqui esse modelo. Então esse modelo vai dar origem a este modelo e este modelo vai dar origem a este modelo. Então a planta, ela para ter esse corpo que ela tem, esse corpo multidisciplinar que ela tem, esse corpo com variedade de células que ela tem que ter um modelo organizador antes desse modelo. E esse modelo organizador começa nesse perispírito que vai formar o corpo etérico e o corpo etérico vai formar a planta. E esse modelo do perispírito vai ser formado pelo modelo do corpo mental. É esse caminho, e isto recente agora da física quântica, para a gente poder entender esses modelos aqui, os quarks, dando origem, os quarks que vai dar origem ao próton e o nêutron, e esses quarks que são divididos, tem o upper, down, tem o charme, o strontium, o top, o bottom, e o elétron, que também corre junto dele, o mu e o tau. E junto deles tem os neutrinos do elétron, o neutrino do mu e o neutrino do tau. E esses bósons, que vai formar o gluon, que é o moleque de recado na matéria da força nuclear forte. Igual o fóton é o moleque de recado da força eletromagnética. Igual o RNA é o moleque de recado lá do gene, do DNA, do gene, ele é o moleque do recado. Como o fóton é o moleque de recado das forças eletromagnéticas. Como o bóson é o moleque de recado da força nuclear fraca. E aí ele disse, coloca como o Higgs, o último bóson a ser descoberto, que andaram chamando aí, descobriram a partícula de Deus, porque na realidade foi o Deus que colocou isso. Isso é só o início. Então a física quântica tem tudo a ver com o entendimento desses corpos multidisciplinar. Esses corpos, o corpo etérico, o corpo perispiritual, o corpo mental, precisa desse conhecimento que apenas está confirmando o que mestres lá atrás já chamaram a atenção. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para trazer essa discussão para a discussão das plantas. Discussão das plantas, não para entender a fisiologia dela comum, mas para entender aquelas interrogações que eu estou chamando a atenção. A planta precisa ser entendida numa visão holística, entender o corpo dela, entender o lado social, o lado biológico, mas o lado psiquismo das plantas e o lado espiritual. Então, o princípio inteligente tem que vir para a discussão, igual o animal, o homem é um ser social, biológico, psicológico e espiritual.
O animal também é a mesma coisa. A planta também é a mesma coisa. Só que a planta é estudada a parte social dela. É até bem estudada. É estudada a parte biológica, bem estudada. A parte do psiquismo praticamente não é estudada. Agora já começa a ter algumas discussões no meio acadêmico sobre isso. Até no meio acadêmico vegetal já existe trabalho sobre isso. Agora, a parte espiritual das plantas não é estudado como se isso fosse anticientífico. Eu estou querendo chamar a atenção que isso é ciência e pode ser discutido como ciência, não como misticismo, não lado religioso, como lado de ciência. É para essa discussão que eu estou trazendo para vocês esse caminho. Por isso que da física quântica eu vou deixar esse desenho aqui para vocês lembrarem disso. Deixou esse trabalho fantástico, tabela periódica das partículas física. Meu irmão, que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso com essa série O Princípio Inteligente das Plantas. Deus te guarde, boa sorte.